bem, tem mais coisa que aconteceu. Teve muita notícia de internacional hoje, né? Também, até na Alemanha tentaram um golpe, Duda. Como assim? Como assim? Sério? É a moda, então, é o Peru que está... Pois é, o Peru está fazendo moda aí. Não, quando é que moda. foi isso? A polícia prende 25 suspeitos de preparar golpe de Estado na Alemanha. Neste caso, era um grupo de extrema-direita, né? Que planejava uma invasão armada ao parlamento. Fazia mais de um ano que estava planejando esse putsch. Pois é, né? A extrema-direita querendo invadir o parlamento da Alemanha realmente já é uma coisa histórica, né? Eu já lembro lá do Reichstag, né? Olha lá, a investigação foi centralizada no movimento Reichsbürger, deve ser isso, cujos membros rejeitam a atual Constituição e defendem o retorno ao Império. Muito bem. Ao Império, hein? Império. As pessoas se fascinam, né, com a pompa, eu vivo no Império. O que quer dizer isso, Duda? Me explica. Não, gozado, né? Porque geralmente os grupos de extrema-direita alemães, a gente imagina que eles vão criar uma volta ao nazismo, né? Trazer alguma coisa. Essa coisa do Império, para mim, é novidade, Graeb. Bom, o Império é que levou à Primeira Guerra, né? Sim. Mas realmente, para mim, é novidade. Mas, enfim, na Alemanha, se no Peru não acontece nada, na Alemanha muito menos, né? Enfim, essa coisa, enfim, reacionária, né? Gente que acha que a sociedade liberal, uma sociedade aberta, uma sociedade democrática é decadente, né? Que bom mesmo era aquela época em que havia um comando centralizado, forte, porque ali todo mundo andava na linha. Existe, né? À nossa volta, este ódio à democracia, essa sensação de que a democracia é uma coisa impura. E ela se manifesta dos jeitos mais malucos, né? A esquerda e a direita. É interessante essa história da Alemanha. Aqui abriu um parêntese, né? Mas foi uma coisa para a qual eu prestei atenção nos últimos tempos. A Alemanha é o berço de uma ideia que até chegou ao Brasil nos últimos tempos, que é essa de uma democracia militante, né? Foi um acadêmico alemão que fugiu dos nazistas lá nos anos 30, ele fugiu para os Estados Unidos, e ele falou, observando o que tinha acontecido com o nazismo, ele falou assim, olha, já naquela época, hein, a democracia tem um problema, ela dá as armas para quem não gosta dela, destruí-la a partir de dentro. Isso lá nos anos 30. E ele falou, a gente precisa dar armas, né, para as sociedades democráticas se defenderem contra esses ataques que vêm internamente já, né? Sim. E, enfim, essa ideia sobrevive de N maneiras e ela chegou a ser mencionada em algumas decisões da Suprema Corte, do STF, né? Suprema Corte não, do Supremo Tribunal aqui no Brasil, nessas ações, né, contra, enfim, atos antidemocráticos e tudo mais. Então, em alguns casos, os ministros se inspiraram nessa ideia que tem raiz na Alemanha. E na Alemanha, inclusive, a Corte Constitucional alemã já usou diversas vezes essa teoria, que inclusive foi transformada em lei, né? Tem artigos na Constituição alemã prevendo esse tipo de reação. A Corte Constitucional já usou isso várias vezes para dissolver partido político. Eles falam, esse partido político quer destruir a democracia, não pode existir, tchau. E dissolvem. Então é isso, né? O fato, o curioso, assim, é que o nosso ordenamento jurídico e a maneira como os nossos juristas e juízes pensam é muito mais próximo da maneira como pensam os europeus, alemães, franceses, que também têm democracia defensiva, do que dessa
coisa muito mais laissez-faire, né? Deixa estar, que é dos americanos. Nossa tradição é mais fechadinha mesmo, sabe? Tem precedentes. É um desafio, né, para qualquer democracia, quanto que você vai permitir, partidos ou pessoas que falam coisas e que podem realmente que querem o fim da democracia, né, é um paradoxo, né, mas isso faz parte da democracia. E aí concordo com você, os europeus, reduzem mais isso, enquanto que os americanos têm essa coisa do laissez-faire, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cara pode se dizer nazista, né, andar com uma suástica, e ter um partido é que algumas coisas eles não fazem porque pega muito mal, mas tem Mas manifestações pode. recentes aí, mas pode, né. Exato. Agora, também tem um outro ponto, que quem escreveu um livro sobre isso é o Gustavo Maltache, né, que é sobre essa questão da liberdade de expressão, que a democracia também se fortalece, quando você permite que essas pessoas falem e que esses partidos existem, e que a própria sociedade, então, acaba resolvendo a situação sozinha, né. Uhum. No debate de ideias, né, principalmente. Então, às vezes você proteger demais a democracia, você acaba não expondo essa democracia a essas ameaças, né, que podem que sempre acontece, né, sempre existe, sempre vai ter alguém dentro da democracia querendo acabar com a democracia, né. Então se A você protege democracia... demais Pode falar, pode falar. se você protege demais, o que você acaba, você enfraquece. Essa é a tese dele, que é a tese dos americanos. Se você protege demais a democracia, não permite, por exemplo, começa a censurar muito a liberdade de expressão, que é o que o STF faz hoje, você Uhum. acaba enfraquecendo a democracia e permitindo que algumas pessoas autoritárias, tipo aquele lá, né, o Alexandre de Moraes, vamos falar aqui do STF, Uhum. acabe, tomando ações que acabam sendo flagrantes abusos de Exato. autoridade. Essa discussão é sempre essa, né? Você acaba subvertendo a democracia também, dando poder para quem quer defendê-la. Daí, do outro lado, você deixa quem quer destruí-la muito soltinho. Não Aham, tem solução definitiva, né? Me parece que é é, impossível uma decisão para sempre para esse problema. É uma é, coisa que vai ter que ser sendo equilibrada ao longo da exato. história, né? E é um equilíbrio que sempre tem que ser renovado, né, porque a ameaça Exato. muda. É, Mas eu gosto dessa ideia, eu ia brincar que é assim, a democracia é que nem bebê, né? Se você não deixa o bebê lamber a chupeta que caiu no chão, caiu em cima da, do traseiro do é, cachorro e tudo mais, a criança não pega anticorpo, né? Vai ficar mais doente depois quando for. É isso, democracia tem que deixar a democracia lamber a chupeta que caiu no traseiro do cachorro. eu gostei do seu exemplo, porque eu lembrei que faz muito tempo que eu não cuido de bebê e, enfim, essas coisas realmente eu acho que algumas É, é um problema para algumas pessoas aí, né. já faz algum tempo para mim também, não deixa de ser bom. Aliás, deixa eu fazer uma pausinha aqui, porque os nossos espectadores, muito mais habilidosos e atentos do que eu, estão Aham. pedindo aqui, gente, vamos curtir, vamos compartilhar o Papo Antagonista. Eles estão fazendo o papel que eu e você devemos estar fazendo, Duda, promover, né, o nosso Papo Antagonista. Então, muito obrigado a vocês que pediram para os amigos, para a família, sei lá eu, curtir, compartilhar, é isso mesmo. A gente, como eu tenho repetido, a gente faz o programa para vocês, só vale a pena se tiver gente assistindo, né? Então, ajudem. A gente faz jornalismo independente e uma das maneiras da gente continuar no ar é essa, tendo cada vez mais espectador, cada vez mais ouvinte. E isso acontece com curtidas, né, com compartilhamentos, com o acionamento do sininho lá das notificações. Então, tá bom? Vou repetir depois no final. Mais uma vez, ser chato.